Nando Poeta, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira, obrigada por atender aqui o nosso convite, vir aqui. Tudo bem com você? Opa, tudo em paz. É o maior prazer estar aqui com vocês, discutindo nessa totalidade, né, que é a arte, que é um instrumento importante e que dialoga, inclusive, com a política. Então, estamos aqui para conversar um pouco sobre isso. Totalmente. Eu queria aproveitar, Nando, inclusive pegando aqui um gancho, justamente por você ser político também, já ter sido candidato, né? Então, você tem total condição de fazer uma análise, se assim você quiser também, claro, porque não é muito a nossa pauta aqui neste momento do programa, mas como é que você está avaliando o julgamento do Bolsonaro e dos outros 7 réus? Como é que você está vendo isso? Porque isso é um assunto que nos interessa a todos, né? Independente das orientações que nós temos e também independente desse assunto principal que a gente vai tratar aqui, claro, que é a sua atuação enquanto artista, enquanto poeta e educador popular. Mas se você quiser trazer aqui um pouco, né, a sua avaliação, como é que você está vendo essa conjuntura, por favor, pode falar. Eu acho que a conjuntura ela estaria bastante favorável aos movimentos sociais se tivesse entrado em cena os movimentos, né? Que a gente deixou muito na mão dos tribunais esse julgamento. E nós sabemos que muitas vezes esses julgamentos que acontecem nos tribunais, a reversão deles se dá, né, em outros momentos, em outras conjunturas. Né? E sem essa mobilização popular, que seria fundamental, inclusive, para pressionar, né, para evitar acordos que possam, inclusive, salvar essa gangue, né, que esteve no poder, né, seria extremamente importante. Eu acho que é fundamental a condenação, a prisão de todos aqueles que estiveram envolvidos, que estiveram à frente, né, na organização e na trama desse golpe. Né? Então, eu acho que o que eu coloco como necessário era justamente essa mobilização para dar uma pá de cal definitiva a esse elemento, né, que organizou e tentou dar um golpe no país. Isso aí, acho que estamos na mesma direção, realmente. Estamos Até no mesmo porque a caminho. gente tem um judiciário que ele é um judiciário que ele trata muito das questões do andar de cima, né, Nando? É um judiciário Que foi o mesmo completamente. judiciário que condenou Lula, não foi? No passado, que também fez essa mesma cena de hoje e depois voltou né, atrás. Né? Hoje está nessa situação e, pelas as condições políticas do país, né, mudando, eles também facilmente mudam. Né? E se não tem essa mobilização popular, aí fica mais fácil, né, a mudança da regra do jogo. Isso aí, exatamente. Bom, vamos então aqui. Eu queria muito te ouvir, Nando. Eu li a sua biografia, fui acompanhando aqui um pouco do seu trabalho, através, inclusive, das suas redes sociais. E eu gostaria muito que você pudesse falar sobre a literatura de cordel em Natal, mais especificamente, né, no Rio Grande do Norte como um todo. Você que tem mais de 50 publicações, muitas dessas publicações na editora Luzeiro, que é uma editora tradicional, em se tratando de literatura de cordel. E queria que você pudesse falar um pouco da sua trajetória e falando também da questão da literatura de cordel dentro do teu contexto, né? Você que é filho de pai e mãe da Paraíba. Então, explica um pouco para nós, um pouco da tua trajetória e também da importância da literatura de cordel como um processo de entendimento para a educação, para a arte, para a cultura, dentro do contexto todo da sua vivência. Minhas raízes elas estão em 3 estados, né? Pernambuco, meus avós maternos eram de Goiânia, minha mãe, meu pai da Paraíba, né? Eles nasceram na Paraíba e aí vieram para o Rio Grande do Norte. E é justamente nesse tripé de estados em que o cordel ele se propagou. Né? Os pilares do cordel paraibano, né? O Leandro Gomes de Barros, principalmente, eles se dirigem para Pernambuco, que era justamente a região que propagava, que tinha gráfica, que podia produzir, foi para o Recife,
E ele, com os outros poetas da época, né, o Silvino Pirauá, né, conseguiram desenvolver no Recife, né, os seus folhetos, né, publicaram um folheto, porque na época o maquinário possibilitava mais fazendo o folhetozinho tradicional, né, esse aqui, 15x16, 15, né, pequeno, e eles conseguiram produzir e desenvolver, e é interessante que o cordel ele sempre esteve muito vinculado às questões sociais. Né? Os primeiros cordéis, inclusive do Leandro, falavam sobre a dominação, por exemplo, dos ingleses, né? Controlando o trem, a energia, né? O monopólio que se tinha no final do século XIX e XX das grandes empresas, né? Estrangeiras no país. E eles, através dos folhetos, eles questionavam tudo aquilo, né? Através da poesia. Né, e relatava a luta e a indignação que a população tinha com a exploração que existia. Então, sempre foi muito vinculado aos movimentos. É por isso que na história, a gente vai olhando um pouco a história do cordel, né, que eles chamavam de folheto de feira, verso, né, que muitos deles eram reprimidos. Né, muitos poetas, ao irem para as ruas, a irem para a praça, tinham seus materiais apreendidos, porque, inclusive, não tinham consentimento de fazer esse trabalho nas praças. Né? E foram reprimidos. E diante mais pela vinculação, inclusive, que essa poesia tinha com as questões sociais. A gente faz a leitura sobre isso, né? E a gente vê de lá para cá, o cordel sempre foi um tipo de poesia segregado, né? Um tipo de poesia discriminado, um tipo de poesia excluído dos grandes salões, né? E para vocês terem uma ideia, por exemplo, o cordel mesmo não é parte dos estudos dos cursos universitários. Eles não estão no currículo da maioria. Até hoje, poucas universidades do país estudam cordel. Né? Os poetas daquela época, dessa primeira geração, eram tidos como analfabetos, ou seja, não se entendia que naquela época um filho de trabalhador, um filho de camponês não tinha acesso à instrução, não tinha acesso às escolas. Né? Porque, inclusive, a grande maioria dos ricos iam estudar fora, iam estudar nos grandes centros urbanos do país. Né? O pobre não tinha como estudar. Né? Mas isso não significava que eles não poderiam ter conhecimento. E muitos desses poetas tiveram conhecimento, mesmo não frequentando os bancos escolares, mas eram tidos como analfabetos. E a gente olha a obra deles, de poetas que ainda no século XIX, no início do século XX, falando sobre a Guerra do Paraguai, falando sobre Canudos, falando sobre a questão da escravidão, tudo através da poesia. Então, tinha um conhecimento que não adquiriu na educação formal, mas era excluído dos grandes salões. Né? E o próprio Drummond de Andrade, um certo tempo, né, debatendo sobre essa questão da poética, inclusive aqui nordestina, fez uma afirmação que afirmou que o Leandro Gomes de Barros ele não teve o título de príncipe da poesia, né, porque não tinha esse reconhecimento. Né? Esse título foi dado a Olavo Bilac. Ele dizia, só foi dado ao Olavo Bilac porque não se conhece o Leandro Gomes de Barros, né, que propaga a sua poesia, que inclusive vende a sua poesia através dos folhetos, vive dela, né, mas era totalmente desconhecido. E de lá para cá, são mais de 100 anos, apesar do cordel ser reconhecido, agora em 2018, como um patrimônio imaterial, a gente chega a encher a boca de um patrimônio imaterial. Mas falta muito. Eu vi vocês conversando sobre o IFAM, que é, inclusive, a instituição responsável por essa titulação, do reconhecimento. Mas a gente vê o próprio IFAM não tem verba suficiente para garantir, inclusive, as políticas públicas para o cordel, para o repente, para o que, inclusive, foi transformado em patrimônio imaterial. Então, tem o tipo de patrimônio imaterial. Mas a gente vê muitos aí poetas morrendo de fome. Poetas que não tem como viver, que vivem da poesia, mas chegam num momento de crise desse que não conseguem, inclusive, comercializar seus folhetos. Então, é um problema que nós vivemos hoje no país, uma falta de políticas públicas. Hoje nós não temos um orçamento em que esteja definido um gasto direto para a cultura.
O que a gente acompanha e vê ultimamente são essas políticas de editais. Essas políticas de editais segregam, separam, inclusive dividem os artistas, né? E nem todo mundo consegue, inclusive, fazer seus projetos, né? São projetos extremamente complicados, que requerem um determinado conhecimento para confeccionar aqueles projetos. E a maioria desses artistas não consegue entrar nesses editais, ficam de fora. Então, fica mais uma Nando, vez excluído. Essa é a situação que a gente vive hoje no Brasil do cordel. Nando, em 2023, você participou do primeiro Congresso Brasileiro de Literatura de Cordel, né? Que foi promovido pela Fundação Casa Rui Barbosa. E eu queria te ouvir, acho que até pegando um gancho mesmo dessa sua fala, né? Desse primeiro momento da sua fala. Para entender, assim, queria muito te ouvir, como é que o cordel, a literatura de cordel, ela é entendida em âmbito nacional. Você, claro, mencionou o fato da literatura do cordel ter, então, esse alçado, esse lugar, né, de patrimônio imaterial, mas como é que você, a partir da tua trajetória e de todo o seu trabalho, de todas as publicações que você vê, e algo que eu discuto sempre aqui no programa, essa relação do que é regional e do que é nacional, né? Quem é que define, inclusive, aquilo que é arte e cultura nacional e o que é arte e cultura regional, né? Quem são os artistas regionais e quem são os artistas nacionais que representam o Brasil. E acho que há uma relação hierárquica nesse sentido. E aí, o que eu queria muito te ouvir nesse sentido, né? A partir, inclusive, dessa discussão, e como você diz, né? É uma arte, uma literatura que atravessa mais de um século, né? Atravessou o século XX. E aí vem, então, esse primeiro Congresso Brasileiro agora, em 2023. Como é que você vê o cordel em âmbito nacional, assim, né? As relações, inclusive, com os diálogos que você tem com pessoas que estão fora, sobretudo desse contexto da região do Nordeste, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Paraíba, enfim, esses lugares que são, e aí também, né, você pode explicar para a gente, são, digamos, a origem do cordel, né, o momento nascedouro dessa arte, dessa literatura. Olha, há um debate hoje no interior do movimento, inclusive para a gente resgatar um pouco as origens do cordel, porque geralmente quando você pesquisa na internet, aí as afirmações aqui, o cordel veio da Europa, de Portugal, veio nas caravelas e trouxeram para cá. Isso é um debate que a gente tem feito no interior do movimento, como todas as outras origens culturais nossas que tentam dar as suas origens, basicamente, ao processo de colonização. Nós não temos dúvida das influências que ocorreram. Se a gente pegar as temáticas dos primeiros cordéis, a gente vai pegar temáticas que vieram de Portugal. Mas a gente não pode, inclusive, fechar os olhos e ver como é que se desenvolveu essa poética aqui. Inclusive, para uma linha hoje no interior do movimento do Brasil, nós consideramos o cordel genuinamente brasileiro. É tanto que ele ganhou o título de imaterial, de cultura imaterial. Então, é uma característica nossa. A turma diz, mas a cestilha vem do tempo de Camões. Tudo bem, certo? A cestilha vem. Mas a forma em que foi construída, a narrativa, desenvolvida, né, dentro dos folhetos, a busca para comercializar, para desenvolver as temáticas, a amplitude dos temas, tem muito a ver com elementos da nossa cultura. Então, hoje, no debate no interior do movimento, a gente discute muito, por exemplo, a gente questiona muito o que foi carimbado o cordel. O próprio debate sobre literatura de cordel, a gente diz, mas por que essa redundância? Cordel era a literatura brasileira, mas carimbaram o cordel como uma forma de segregar mais uma vez, quando diz literatura de cordel, ou seja, o cordel não é visto como literatura brasileira. É tanto que na maioria dos manuais de literatura brasileira o cordel é excluído. Agora, recente é que a turma começa a incorporar um ou outro elemento. Mas é um debate que a gente tem feito. A mesma coisa é o debate da cultura popular. É cultura popular. A gente diz, mais uma forma de segregar. Então, quando a gente vai olhar o cachê de um artista que a gente chama de popular, é bem inferior a outro tipo de artista.
Né? Então, por exemplo, são denominações que foram dadas historicamente justamente para segregar. E a gente vem lutando. O cordel é um gênero literário da literatura brasileira, ponto. As universidades, teve um congresso em 79 dos estudantes de letras, naquela época da reconstrução da UNE, que uma das bandeiras da pauta de reivindicação era a incorporação do cordel no currículo de letras, que a maioria dos professores de letras do país conclui seus cursos sem essa formação. Aí as pessoas dizem, mas hoje tem uma produção muito grande nas universidades de teste sobre cordel. Tem, a partir do interesse de um professor ou do aluno que quer desenvolver o trabalho. Mas não é porque está dentro dos currículos. Hoje tem poucas universidades do país que incorporou o cordel nos estudos. Então, por exemplo, o movimento tem debatido. Há 70 anos atrás, ocorreu o primeiro congresso em Salvador. Está completando agora. Completou agora em julho. 70 anos. Né? O Rodolfo Coelho Cavalcante, né, organizou um congresso que ele chamou de Congresso dos Trovadores, que reunia repentistas, cordelistas, todos aqueles amantes dessa arte, em Salvador, para discutir a necessidade da nossa organização e lutar pelo reconhecimento. São 70 anos. Quando foi, em várias décadas, já organizaram encontros, as instituições públicas fez eventos, tal. E esse último, que você mencionou, foi feito pela Casa Rui Barbosa, que é uma instituição que tem uma importância muito grande, porque, inclusive, ajudou no resgate da memória do cordel, estudar outros elementos da nossa literatura, teve a importância e fez um encontro, um congresso, que vai se realizar outro agora também em novembro, o segundo, inclusive, com amplitude internacional. Mas o que a gente vê é que quando as instituições organizam esses congressos, elas não conseguem unificar nem as instituições do próprio governo para realizar de forma conjunta. Então, o INFAM geralmente está apartado, as universidades públicas federais geralmente não são incorporadas. Eu participei do congresso, fruto de um movimento que ocorreu no Brasil, porque no momento quando o congresso foi divulgado, apresentado uma pauta, revelado as pessoas que estariam nas mesas de debate, e o movimento que vem construindo toda essa trajetória do cordel agora do século XXI para cá, estava ausente, começou a ter nas redes sociais um questionamento ao Congresso, à organização do Congresso. E eles tiveram que refazer essa organização. Foi quando, inclusive, a gente foi convidado para ser um dos debatedores, né? Onde se convidou a nossa, na época, atual presidente da Academia de Cordel, Tonha Mota, e outros nomes também do Brasil que foram convidados a partir desse questionamento. Está tendo outro congresso agora, né? Mas o movimento das academias, que os cordelistas se organizam muito em academia, eu sou o atual presidente daqui do Rio Grande do Norte, nós estamos desenvolvendo também um congresso para Recife, em março do próximo ano, justamente em Recife, por ser um dos principais centros, né, que impulsionou e desenvolveu, né, esse movimento de cordel no país, né, que é a partir do Recife, né, que se desenvolveu a distribuição do cordel no Nordeste e pelo país afora. Então, o movimento está discutindo a nossa organização. Inclusive, nessa articulação das academias, está se discutindo a necessidade de construir uma federação das academias em movimento, ou seja, não só das academias, mas de todos os movimentos. Então, nós temos mais de 26 entidades do Brasil inteiro se reunindo, se organizando para realizar esse congresso em março, né, do próximo ano. Muito bom, vamos divulgar aqui no Cultura Brasileira, inclusive. É importantíssimo falarmos sobre isso. E aí, Nando, eu gostaria muito de te ouvir sobre a Academia Norte Rio-Grandense de Literatura de Cordel, inclusive porque eu também estava acompanhando nas suas redes que vai ser lançada uma antologia, né, da ANLIC, Vozes em Verso e Memória, né? Isso, que é um tributo à poesia potiguar. E aí, se você puder comentar um pouco da atuação, do trabalho da Academia Norte Rio-Grandense de Literatura de Cordel, e acho importante, inclusive, frisar, né, quando vocês colocam Academia de Literatura de Cordel, porque daí já estabelece, inclusive, que
dentro do que você tem colocado, que a literatura de cordel precisa se colocar porque ela não está agregada, digamos, como dentro das academias de letras, me parece. Então, por isso, a necessidade de se criar uma academia específica de cordel. Aqui estou fazendo uma interpretação, e aí você poderia explicar. E também falar desse lançamento dessa antologia, né, que vai reunir biografias de patronos, patronas, acadêmicos, fazer homenagens também. Então, falar um pouco da academia e desse lançamento dessa antologia. Esse movimento de academia ele surge a partir de uma candidatura alternativa na Academia do Rio de Janeiro, por um poeta cordelista, para disputar uma vaga da academia consagrada, né, no Rio de Janeiro. Uma forma apenas para questionar, para zombar, né, mesmo sabendo que a academia, na época, na década de 80, não ia absolver um cordelista nos seus quadros, como até hoje em nenhuma academia, né, tem absolvido. Então, se lançou essa candidatura. E, a partir daí, como realmente foi negada a participação, os cordelistas começaram a pensar na construção de uma academia. E foi construída essa academia brasileira, que fica, inclusive, com sede no Rio de Janeiro, em Santa Teresa. E, a partir da academia brasileira, os estados foram organizando as suas academias. A maioria dos estados tem academia. Tem o estado do Pará, por exemplo, que tem até 3 academias, porque eles têm por região. E aqui no Rio Grande do Norte, nós criamos, eu não estava aqui no Rio Grande do Norte na época criando, eu morava em São Paulo, né, e foi criada a Academia Norte Rio Grandense, de Literatura de Cordel. Quando eu chego aqui, retorno aqui, a academia já estava em andamento, né, e aí em 2017 eu incorporo a academia, né, porque é um processo de eleição, de análise dos trabalhos, então, eu incorporo e aí vamos desenvolvendo um trabalho. E quando foi agora, no final do ano, em novembro, que a gente realiza aqui um Círculo Natalense do Cordel, que é impulsionado pelo Ponto de Memória Estação do Cordel, né, nós realizamos uma nova eleição, o qual fui candidato, né, e fui eleito presidente da academia. Né, e estamos agora desenvolvendo um trabalho que é justamente o trabalho que a academia tem que abraçar, que é o trabalho de memória, o trabalho de manter viva, né, as obras de muitos outros poetas. Então, nós temos 40 patronos. A maioria desses patronos a gente não tinha suas biografias. Eram pulverizadas em várias obras, né, pessoas citando em artigos. Né, e o desafio nosso foi justamente reunir agora uma antologia com esses 40 patronos, com os 40 acadêmicos, com 9 acadêmicos que né, faleceram, se encantaram, como a gente diz aqui, né, e fizemos também uma homenagem a mais 40 poetas, que mesmo não estando dentro das academias, mas historicamente vem cumprindo um papel, né, importante, não só poetas, mas o pessoal da xilogravura, né, os jornalistas que ajudaram a divulgar, porque o jornalista teve um papel importante histórico, porque eles, ao olharem há 100 anos atrás para o cordel, eles valorizaram em fazer o registro. Então, muita coisa só foi possível a gente fazer o resgate através dos jornais, das publicações. Então, a gente faz homenagem a determinados jornalistas aqui no Rio Grande do Norte que cumpriram esse papel. No país inteiro teve profissionais que cumpriram esse papel. Então, está aí, né, a antologia que nós estamos preparando. Aí a gente tem publicado agora a mini biografia dos patronos, né, no Instagram da Link, para ir divulgando e fomentando, para chegar a ideia em novembro, no Círculo Natalense do Cordel, fazermos o lançamento dessa antologia, que já tem, acho que tem quase 400 páginas, né? A boneca está sendo preparada para a gente correr atrás, para imprimir e fazer com que todo esse material fique aí para que as pessoas tenham acesso, né, aos poetas, né, que passaram, muitos foram apagados, foram esquecidos, muitos morreram em situações extremamente precárias, e nós queremos, inclusive, fazer esse resgate. Né? O fato de já estarem como patrono na academia tem sua importância, mas a importância maior agora é a gente, inclusive, transformar todo esse conhecimento em literatura. Tem poetas que a gente não tinha só vestígios da obra dele, mas nós estamos resgatando e essa obra vem para colocar esses poetas no lugar que eles merecem.
Muito bom, gente. Essa aqui é a capa da antologia, tá? Que eu mostrei aqui para quem está nos vendo. Tem muita gente que nos ouve, apenas nos ouve, né? Mas para quem está nos vendo e nos ouvindo, a capa da antologia é essa, muito bonita, inclusive. E aí coloquei aqui na tela também, essa é a página da academia. E muito interessante, Nando, porque, né, é muito da tua fala aí, que é justamente esse trabalho de resgatar e registrar os artistas todos, né? Então tem as fotos deles aqui. Inclusive, essa primeira, deixa eu até voltar aqui, na publicação diz, né? Luiz Gonzaga Brasil, nascido em Caraúbas, Rio Grande do Norte, cresceu entre cantadores e folhetos que moldaram sua voz poética. Cronista do sertão, registrou em versos a memória e a resistência de sua gente, com ritmo e ironia fina. Na Fazenda São Domingos, criou obras como História da Vaca Calçadinha, Marco do Cordel Potiguar. Símbolo da cultura cordeliana, é patrono da cadeira 16 da academia e perpetua o legado do mestre sertanejo, estrela viva da literatura nordestina. Muito legal. E aí aqui tem, gente, então Essa é a só estou cadeira que chamando. ocupa 16. Muito bom, Nando. E aí aqui, pessoal, tem os artistas todos, né, que estão registrados. Aqui tem É. uma pequena biografia deles e os registros, né, as fotos de todos eles, Mas na para vocês antologia aí. a biografia está completa, né? Aí é que a gente está montando, está fazendo. Algumas não tem, a gente não tem nem foto deles, por isso que a gente coloca a imagem da cidade, algum prédio histórico da cidade, porque não tem imagem deles. E esses todos são os cordelistas, Nando, é São os isso? patronos aí. Os patronos. Todos estão mortos aí. Muito, muito legal. Bom, e aí o que me faz também querer te ouvir, Nando, sobre a Estação Cordel, que é um ponto de memória, né? E É. aí o trabalho que vocês desenvolvem ali, que são encontros, exposições, saraus, cursos. Então, se puder falar a respeito da Estação Cordel, que fica em Natal, né? A Estação do Cordel fica no Centro Histórico, na Praça Padre João Maria. Surgiu, vamos completar 9 anos agora no março, né, do próximo ano, são 9 anos. Temos desenvolvido um trabalho de interagir com várias outras linguagens. Né? Quando a gente funda a Estação do Cordel, a gente tem a consciência de que o cordel, historicamente, sempre dialogou com cinema, com rádio, né? com todas as linguagens, com a música. Né? Se a gente for olhar com teatro, o cordel está presente. A gente fala em Alto da Compadecida. Quando a gente vai olhar, né, o Ariano bebeu nos cordéis. Os próprios personagens, o João Grilo é um personagem de um cordel da década de 20. Né? Quando a gente vai para a música, a gente vê o Pavão Misterioso de Edinardo. Então, a gente vê que nas artes, no cinema, a gente vê que nas artes, o cordel estava presente. Então, a gente queria criar um espaço para manter e desenvolver e ampliar essa relação com outras linguagens. Então, lá na Estação do Cordel, a gente tem dialogado com o chorinho, as pessoas perguntam, mas o que o chorinho tem a ver? Ora, se o chorinho quer dialogar com o cordel, quer estar naquele espaço, quer desenvolver algum tipo de trabalho, por que não? A turma do rock também organiza eventos na praça, inclusive dentro da estação, já fizeram até um forró do rock dentro da estação. Né? O pessoal do Coco de Roda, né? O pessoal dos bonequeiros, que em Pernambuco o pessoal chama de mamulengo. Né? Então, a gente tem feito uma relação com várias outras linguagens, e isso tem potencializado. E o que é importante também, a estação ela vem, né, se desenvolvendo genuinamente a partir dos seus esforços e colaboradores. A campanha, desenvolvendo uma campanha de sócio agora, a resposta tem sido super positiva. Né? A gente participa de editais, participamos. Por quê? É dinheiro público, mesmo a gente fazendo um questionamento que não é a melhor forma de financiar os espaços culturais. Mas a gente não tem outro caminho. Inclusive, ganhamos um prêmio recentemente, aquele do Sérgio Mambert, né? Ganhamos um prêmio do Ministério da Cultura, pelo reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve. A gente já ganhou vários prêmios. Né? Essas leis, Paulo Gustavo, Aldi Branco, nós ganhamos vários projetos, foram contemplados. Né? Mesmo ganhando esses projetos, a gente entende que não é a melhor forma de financiar. Outra coisa que a gente vem abominando, essa questão das emendas.
né? As emendas parlamentares. As emendas parlamentares têm sido uma forma de alimentar feudos, né? Um espaço cultural começa a receber emenda parlamentar de um político A, ou B ou C, quando é na campanha, o político quer que o artista, que o espaço abra-se para ele desenvolver a campanha dele, que fique tirando foto com ele, que vá para os eventos. E nós achamos, entendemos que essa não é uma política mais correta de financiar, né? Nós vivemos hoje, inclusive, esses problemas com as emendas por isso, que a melhor forma de financiar é ter política pública, é ter verba destinada no orçamento, para que possam reconhecer esses espaços culturais, para que eles possam ser financiados. Tem projetos nos estados como aqui, de financiamento a poetas, tem uma espécie de uma bolsa, a gente chama RPV, né, da referência dos artistas. Só que muitas vezes o Estado chegou aqui, inclusive o Estado do Rio Grande do Norte, chegou a atrasar 5 meses. Né? Realmente colocaram em dia, está para receber agosto. Né? Mas é uma política que atrasa. Então, tem poetas que vivem hoje, né, dessa renda que recebe. Tem espaços culturais que precisam dessa renda. E muitas vezes atrasa. Então, esse é um debate, inclusive, crucial dentro do movimento cultural. Essa independência que os movimentos culturais devem ter, deveria ter, né, dessa rede, né, protetora que termina se transformando num feudo. Nando, os artistas, assim, muitos dos que vêm aqui, né, os trabalhadores da cultura como um todo, eles fazem as críticas muito na direção dessas que você tem colocado mesmo, né? A cultura, a gente tem um paradigma dos investimentos em cultura que está muito baseado nas leis de fomento, né? E leis que estão muito cravadas a partir de editais. E aí o artista, inclusive, né, o trabalhador da cultura precisa se desdobrar para justamente entender como que é construir um edital, apresentar um projeto e etc. Mas que me parece, e aí eu quero muito te ouvir mais, porque você já tem apontado as críticas nessa direção, porque me parece, Nando, que não há um entendimento do trabalhador da cultura, do artista, enquanto um trabalhador. Aquele que está, né, designado às lógicas de exploração do sistema capitalista, mas também essa ideia de que o artista parece que é uma função que está à parte, né? Não tem o entendimento da sociedade, e me parece também com relação aos representantes políticos, de que trabalhadores de cultura eles têm o dia a dia. Eles precisam ter uma garantia de sustentabilidade, uma garantia de permanência para além dos editais, assim, né? Para além dessa lógica, dessa dinâmica. Isso é um ponto. Então, como é que você avalia isso dentro da sua realidade? E até em relação a como vocês têm com o governo do estado, com o governo municipal e em âmbito nacional, né? Porque tem essas dinâmicas, tem a relação com o município, tem a relação com o governo do estado e tem a relação com o governo federal como um todo. Então, como é que é isso, assim? Como é que você avalia nesse sentido, assim? E como, na sua avaliação, seria uma proposta ideal em termos de política de fomento para a cultura como um todo? Thalita, esse é um debate que a gente tem feito entre os artistas, né, entre os trabalhadores da cultura, porque quando a gente fala em trabalhador da cultura, realmente a gente incorpora todos aqueles que são envolvidos na atividade afim da cultura, que é importante ter esse conceito. Inclusive, no debate na pandemia, que isso ficou mais evidente, a necessidade da gente ampliar e incorporar os trabalhadores da cultura, porque quando veio aquelas leis, né, a Lei Aldir Blanc, que se debateu, né, que começou a se desenhar para onde iam os valores, qual tipos de projetos, né, seriam contemplados, aí começou, inclusive, a ampliar, porque aquele que trabalhavam, que carrega o palco, que monta o palco, que coloca a luz, são trabalhadores fundamentais no processo da cultura, porque o artista, antes de subir no palco, tem toda uma turma que garante aquelas condições. Então, foi uma batalha para que, inclusive, o olhar dos gestores com esses artistas. O grande problema que a gente tem entre os artistas é uma dependência muito grande. Então, tem artista, por exemplo, que
não quer participar de um ato pelo atraso do cachê, porque disse, não, se eu participar, vou ficar mal visto e vão fechar as portas, eu não vou ser mais chamado. Então, tem essa pressão que é espécie de um assédio. E, ora, é de governo de todos os tipos. Né? A relação com os artistas é o total de respeito. Né? Para atrasar o cachê. Aqui nós fizemos, no ano passado, um ato dos artistas que não recebiam o cachê da prefeitura. Mas, por exemplo, no Estado, atualmente, também nós tivemos cachês atrasados. Chegou a quase um ano de atraso. Ora, você fez um evento, você vive da arte, você trabalhou e você não recebe seu cachê? Um ano depois, é um total de respeito. Então, por exemplo, a luta nossa é para que os artistas possam, né, se colocar diante de uma situação como essa, de ficar indignado e abrir o verbo. Não pode ficar em silêncio. O que a gente percebe e vê é que muitos ficam com receios de fazer esse embate e terminam recuando, terminam na espera, terminam, inclusive, numa situação de condições de vida extremamente precária, porque às vezes atrasa o aluguel, não paga o IPTU, e você sabe, para entrar no edital, para pegar a certidão, você tem que estar com o IPTU em dia. Né? Então, tem todas essas condições que muitas vezes os artistas ficam numa situação precária. O que deveria se fazer era a gente resgatar a bandeira histórica do movimento cultural que lutava debaixo do tapete, que era, na época, inclusive, a nível nacional, que a União destinasse 2% do orçamento para a cultura. É como se faz com a educação, com a saúde, não tem um percentual que se destina à saúde e à educação, que esse percentual fosse destinado também através do orçamento, porque aí teria mais condições de garantir políticas públicas da cultura. Né? O que é que o governo faz? Incentiva essas políticas de fomento, que termina promovendo isenção de devedores, de empresas, que em troca de uma dívida diz que vai investir na cultura, só que isso é uma difícil de um projeto médio de passar numa grande empresa. Quando a empresa olha para o projeto, diz, não dá não. Quem seleciona os projetos para ir atrás de uma lei de fomento são as empresas. Então, a grande maioria dos artistas não consegue esses projetos de fomento. Né? Porque quando consegue, fica com a carta na mão. Aí vai procurar a empresa para investir e não consegue. Porque as empresas não têm interesse em impulsionar aquele projeto. Então, não é a melhor forma. Né? Aqueles gestores que estão no poder dizem, não, é a forma mais democrática. Não é a forma mais democrática. Porque se a gente afirma isso, a gente joga na lama o que é o ensino público, né? Que realmente tem, com todos os problemas que o ensino e a educação tem, mas nós temos uma rede pública que garante o acesso. E nós queríamos que, inclusive, na cultura, tivesse também verbas no orçamento para garantir esse investimento. E hoje não tem. Né? Os governos, quando eram uma oposição que defendia essa bandeira, abandonaram. Acharam melhor reproduzir as políticas de editais, que já vinham nesse lastro, né, de governos anteriores. E é uma dinâmica liberal mesmo, quando se pensa cultura, porque, como você mesmo diz, né, e é uma crítica que é feita, assim, em geral, né, os trabalhadores da cultura, que fica nas mãos da empresa escolher qual projeto que ela vai contemplar. E aí, se você deixa isso na mão de uma empresa, a empresa vai atrás de um artista nacional que tem visibilidade, porque vai dar uma vitrine para a empresa. Quer dizer, Exatamente. é uma lógica completamente mercadológica e de marketing para a empresa, né? A partir dessa ideia de compromisso, responsabilidade social, e os artistas mesmo, né, que estão ali na linha de frente, que não têm a visibilidade midiática, nem o capital para poder desenvolver o seu trabalho, acabam não sendo contemplados. Então, essa é uma crítica geral, viu, Nando? Não é uma crítica que eu ouço de muitos trabalhadores da cultura aqui que vêm ao programa e que fazem justamente esse apontamento.
A considerar, por exemplo, a própria Lei Rouanet. A Lei Rouanet, a gente trouxe aqui Que um fizeram do relatório. Nordeste também agora, né? Pois é, uma lei que, segundo um levantamento que foi feito por uma organização de São Paulo, em que diz que a grande maioria dos projetos se concentram numa região específica da cidade de São Paulo. Não é nem estado de São Paulo, é uma região específica da cidade de São Paulo, uma região ali de classe média, né? Uma região de classe média alta, que é contemplado a imensa maioria dos projetos, né? Para onde vai realmente o dinheiro, né? Enfim, os projetos contemplados. Então, a gente tem uma disparidade absurda, absurda em relação a essa questão. Então, a gente precisa realmente travar esse debate, falar sobre isso, a partir, inclusive, da ótica de quem faz isso, né? De quem acompanha, quem está na linha de frente, que são vocês, os artistas. Realmente. E aí, Nando, eu queria então até aproveitar para te perguntar, assim, um pouco voltar para a questão do seu trabalho. Você, pelo que eu te acompanhei aqui também, a partir da sua biografia, você lançou um livro recente, que é o Dias, Noites, Madrugadas, Vida, Paixão e Sangue no Sertão do Cangaço. Queria que você falasse um pouco dessa obra. Eu até. Pode mostrar aí, que eu até separei aqui também. Esse livro aqui, na verdade, ele foi se forjando ainda em 2010. Eu morava em São Paulo e a turma, quando eu vinha para cá, e eu estava mergulhado no cordel, porque o cordel eu comecei a desenvolver ele a partir das minhas aulas de sociologia aí na rede estadual de São Paulo. E a turma dizia, mas para ser cordelista tem que escrever sobre cangaço. Aí eu disse, tudo bem, eu vou escrever sobre cangaço. Eu fiz sociologia, mas no curso de sociologia a gente só tinha lido o livro de Rui Facó, Cangaceiros e Beatos. Aí eu comecei a estudar, né? Porque, inclusive, é uma das características para a gente também desenvolver nossos textos, é ter o conhecimento. E aí eu comecei a fazer o cordel sobre Lampião, sobre cangaço. Aí, junto com isso, eu disse, eu vou aproveitar e fazer de Jesuíno Brilhante, que é um cangaceiro aqui do Rio Grande do Norte, lá de Patu, do Alto Oeste. E comecei a reorganizar aquele cordel tal, falando das histórias, e apresentei na Luzeiro, né? Que, como você falou, é uma das editoras pioneiras no marco do cordel. Ela tem mais de 60 anos. A idade dela toda, acho que ela está perto de um século, se contar com os nomes anteriores da denominação. Mas desde a década de 50 que ela se virou para o cordel. E ela faz um formato do cordel nesse formatozinho aqui, que é maiorzinho. E aí, quando eu levei para lá, e a turma gostou e publicou esses dois cordéis, né, de uma vez só, né, o de Jesuíno e o de Lampião. E a partir daí eu comecei a desenvolver outros temas. E fui desenvolvendo outros temas. Aí o Jesuíno, que é um cangaceiro daqui, inclusive foi feito um filme, né, em 76 sobre Jesuíno, aqui na região de Açua, no oeste potiguar. E aí fui fazendo de Jararaca, que é um cangaceiro que virou santo, que aqui em Mossoró o túmulo dele é bastante visitado, a turma faz promessa, tal, né, o cangaceiro. E aí, em parceria com o companheiro Varnesi, que é um poeta baiano que é editor da Luzeiro, nós fizemos as Mulheres no Cangaço, para contar um pouco a história da chegada das mulheres no cangaço e as mudanças que ocorreram com as mulheres, né, no cangaço. Porque antes, inclusive, da chegada das mulheres, tinha, por exemplo, um cara chamado Zé Baiano, que eles ferravam com ferro gado as mulheres, depois do estupro. Isso era muito comum. Com a chegada das mulheres, elas começaram a coibir essa tentativa. Né? Então, a gente fez esse cordel sobre as mulheres. Depois, eu fiz um mais específico de Maria Bonita, né? A história de amor de Lampião e Maria Bonita. Né? Fizemos de Curisco. E aí, fomos fazendo os cordéis em folhetos, nesse formato. Né? Depois, a turma achou que era interessante reunir uma antologia. Foi quando nós fizemos essa antologia. Na verdade, aqui já temos 2 anos trabalhando nesse cordel. Fizemos lançamento na boa parte das capitais do país. Fomos para Belém, para São Luís, né? Fomos para São Paulo,
aqui no Rio Grande do Norte, no Recife, em vários lugares nós fizemos lançamento, em Serra Talhada, em Pernambuco, né? O lançamento, aproveitando Serra Talhada, que é um movimento que tem aqui chamado Cariri Cangaço, que são encontros para reunir as temáticas, inclusive nas regiões onde ocorreu o cangaço. E nós lançamos esse livro, e esse livro ele tem no Paranão. E agora, com essa série em relação ao cangaço, né, que traz à tona o debate sobre o cangaço, então está, inclusive, se esgotando Nando, esse pois livro. é, eu ia te perguntar justamente isso, né? Eu tô assistindo, inclusive, a série, né? A série produzida pela Globo, o Guerreiros do Sol, e que traz justamente essa temática, né? Do cangaço ali nos anos 30. E uma série muito, assim, muito, muito boa mesmo, viu, gente? Assim, É boa. o enredo dela, enfim, a trama é muito bacana de acompanhar. E aí eu queria muito. Eu tenho uma dúvida, inclusive, até coloquei aqui um poema, né? Um dos poemas, porque eu coloquei na tela, gente, onde inclusive vocês podem comprar o livro, tá? Eu creio que realmente, em razão da série, né? As pessoas têm se interessado e aí querem entender um pouco mais da história do cangaço. Minha dúvida específica, assim, técnica, Nando, tem a ver com. Porque o cordel ele é um poema. Sendo ele um poema, para ele ser cordel, ele tem uma entonação específica para que ele seja recitado? Porque quando a gente fala de poema, há um estilo, né? Há uma estética, há um estilo. Então, temos forma e temos conteúdo, mas temos forma. Então, queria tirar essa dúvida contigo, assim, se o cordel ele precisa ter uma performance, digamos, né? Um estilo para ele ser considerado um cordel. Como é que eu consigo um poema? Como é que eu escrevo ele e como é que eu performo ele, né? Como é que eu vou recitar um cordel, por exemplo? Primeiro, assim, essa temática, né, do cangaço, ela, inclusive, foi abraçada pelos cordéis, com os primeiros cordelistas. Então, os primeiros registros escritos, inclusive, sobre o cangaço, foi justamente os folhetos de cordel. Né? Foi através dos folhetos, né, das informações, da oralidade que os poetas colocaram. Então, você vai pegar Francisco da Chaga Batista, ele falava sobre Antônio Silvino, que era antes de Lampião, como Leandro Gomes de Barro, que morreu em 1918, quando Lampião estava iniciando no cangaço, mas ele já escrevia sobre o cangaço, o Leandro Gomes de Barro, né, que fez também sobre Antônio Silvino. Então, era uma temática também que os cordelistas abraçaram. Então, muitos estudiosos, inclusive, tomaram conhecimento da temática do cangaço a partir dos cordéis. Só que tem muitas, dentro do cordel, tem muitas visões, porque coisas que vieram da oralidade, um conta uma história, outro vai fantasia aquele episódio, às vezes, é uma invenção, né? Às vezes tem base numa realidade, mas vai sendo deturpado. Então, tem várias fontes. Né? É verdade que hoje, a partir dos estudos, das investigações, dos depoimentos que muitos cangaceiros que ficaram vivos na década de 60, 70, recolheram os depoimentos, né? Foi possível construir. Inclusive, a série tem o nome de um dos títulos de Frederico Pernambucano, que é Os Guerreiros do Sol, que é um clássico do cangaço. Mas o cordel, ele é musical, você vê que ele tem ele é metrificado. Então, a métrica dá uma musicalidade ao cordel. Você lê dentro do tempo. Quando você vai ler um verso que você não tem essa musicalidade, você vê que a gente está com o pé quebrado. Tem mais sílaba poética do que deveria ter. Que é uma das partes mais, vamos dizer, que é mais trabalhosa para formar o cordel. Que a maioria dos poetas, quando estão iniciando, ou a gente que já está há muito tempo, muitas vezes a gente tropeça na métrica. Né? Como alguns já começam, muitos poetas têm a facilidade de assimilar, de compreender, de calcular direitinho, né? Mas a turma, quando está iniciando, é comum, porque não vai exigir que a pessoa metrifique um verso. Então, por exemplo, eu vou ler aqui essas estrofes, elas estão nessa musicalidade. Vamos viajar conosco
Né? Se eu fosse colocar mais outra palavra aqui, ela não ficava dentro da musicalidade. Vamos viajar conosco no percurso da história das mulheres no cangaço, e sessão e trajetória, as mudanças provocadas, suas dores, sua glória. Numa época em que o homem mostrava a hegemonia, sem limites, abusava do uso da covardia, humilhações e pancadas, rudez e selvageria. Procuramos desvendar essa caixa de Pandora, fechada de cadeado, que jogaram a chave fora. Mas um grito vindo dela a gente escutou agora. Léguas e léguas correram, espantada pela fúria de seca, fome e miséria, na outra ponta luxúria, onde se impõe a maldade e leva o povo à lamúria. Você vê que está dentro da musicalidade. Aqui é feito em sextilha, esse verso aqui. Que cada linha dessa é um verso. Aí você vê que a rima vai do segundo, quarto, sexto verso. A sextilha tradicional. Certo? Então, tem essa musicalidade. Você vai ver muitas músicas, muitas canções que está lá. Você pega os números de Raul Seixas, a música. Se você olhar e organizar os versos direitinho, ele vai organizar umas 7 sextilhas. Eu acho que são 7 sextilhas. Feita nisso. Por quê? Baiano influenciou-se também pelo cordel. Né? Você vai pegar a música de Geraldo Vandré, você vai pegar a música até de Chico Buarque, tem música que ele faz se aproximando dessa poética nossa. E tem muitas outras músicas que faz sobre isso. Zé Ramalho mesmo canta músicas. Né? Inclusive, o primeiro disco de Zé Ramalho tinha um folheto de cordel, né? Como apoio, que é aqueles LP grandão, né? Que é antigamente que tinha tal, tinha um folheto dentro, um livrinho, né? O baiano lá, o Moraes Moreira, né? Inclusive a última fase dele migrou para o cordel, inclusive para a viola, tocava até aquela viola dos violeiros. Então tem essa presença na música. Você vê o Alto da Compadecida, algumas falas do personagem João Grilo e dos outros, as estrofes foi tirado dos cordéis. Então tem essa musicalidade. E é uma coisa que as pessoas que escrevem se desenvolvem, né? Se passa a conhecer um pouco essa técnica, facilmente ela vai evoluindo para desenvolver o cordel. As pessoas dizem, você já nasceu poeta. Não. É como jornalista, você vai construir um tema, vai dominar aquele conteúdo e vai parar para escrever. Né? O cordel também pode ser feito assim. Você tem o conhecimento. Alguns dizem, não, é uma inspiração. Acho que, como diziam os poetas, a inspiração você tem 10%. Né? 90% é construção. E é verdade. Né? É verdade. As pessoas... Mas antes os poetas não liam, não estudavam, mas eles tinham a oralidade, eles ouviam, ele absorvia o conhecimento. E a partir do conhecimento ele construía os poemas dele. E Então, são esse é um crônicas, livro que né? está rodando. Sim, e quando você mesmo trouxe a questão histórica, são crônicas, assim, aquilo que está acontecendo tem uma conjuntura, e a partir da análise daquela conjuntura, né, social, política, enfim, isso vai sendo construído, a partir desse momento a partir desse viés é que o cordel ele é criado, né? Então, a partir da cultura da oralidade e essa ótica mesmo daquilo que está acontecendo dentro desse contexto. Olha, Nando, eu quero te agradecer muitíssimo. Antes, inclusive, né, da gente se despedir aqui, eu vou ler os comentários, muita gente conversando conosco aqui, Eu queria ler um trechinho fazendo. depois da Revolução, que vocês falaram aí, eu vi. Aí eu fiz um trechinho da Queremos Revolução. ouvir. Com certeza queremos te ouvir. Simone Vicente diz o seguinte: a Eu queria estação. agradecer a Simone, que ela é quem fez essa ponte para eu estar aqui, que é que produz os nossos projetos, tem contribuído bastante com a gente. Maravilhosa, Simone. Eu que te agradeço, inclusive. Simone que enviou e-mail para a gente, inclusive dizer isso, viu, pessoal? Se vocês têm aí temas, pautas, fontes, né, pessoas que vocês querem ver e ouvir aqui no Cultura Brasileira, faça como a Simone. Entre em contato aqui comigo, né, especificamente, e aí a gente organiza, a gente traz pessoas como o Nando Poeta, que, né,
abrilhantou aqui, nos ensinando bastante sobre o cordel. E aí a Simone diz, a Estação do Cordel é um lugar único na cidade de Natal. Então, para quem não conhece Natal, já fica aí um espaço para conhecer. O Israel Rodrigues também fala, parabéns, Fernando, grande defensor da cultura popular nordestina. Google Mail, a cultura popular nordestina é marginalizada até hoje e a política de editais é uma degeneração mesmo, uma armadilha do Estado para matar a cultura popular. Aqui também Franci diz, o cordel deveria estar nas escolas. Ele está, Nando, o cordel nas escolas? Olha, tá de forma assim, sem muito planejamento, né? Os cordelistas são chamados para ir para as escolas, desenvolvem um trabalho muito grande nas escolas, porque alguns professores absorvem a ideia de trabalhar o cordel, de produzir. Por exemplo, eu trabalho na educação e lá já é o terceiro concurso realizado sobre o cordel, né, sobre as temáticas. E você vê o envolvimento das escolas, a participação. Né? Tem cordeltecas, tal, mas não tem uma política pública para transformar isso numa coisa mais geral. Né? Tem as limitações. E que está dentro do Plano Nacional de Educação. Vou até levar isso com o professor Tiago Esteves, que sempre vem cursar, e ele que acompanha bastante, mas é isso, tinha que estar dentro do conteúdo, né? Programático Exatamente. da. Da mesma forma que estuda o Da... soneto, que estuda a trova, quer dizer, o cordel deveria estar. Né? Porque você pega um professor que termina o curso de letra, muitas vezes ele entende o soneto, conhece, vê, tal, mas o cordel não está. Eu travei um pouquinho aqui, viu, gente? Eu tinha feito Acho que fui eu, mas uma voltei. cestilha sobre o xadrez de Bolsonaro também, tinha até, mas não vai dar tempo. Legal, queremos te ouvir. Eu tô travando um pouquinho, viu, gente? Só me deem um ok aí se vocês me ouvem e me veem, porque acabou de dar uma desconexão aqui na minha internet, mas acho que tá falando, né? Vocês estão me vendo e me ouvindo, certo? Sim, né? Então, vamos seguir aqui que tem mais comentários para você, Nando. Gente, eu travei ou foi o Nando poeta? Acho que fui eu, né? Estão me ouvindo? Estão me Agora eu ouvindo? estou. É porque eu estava calado mesmo. Tá certo. Aqui também, olha só, a Aline Viana diz: baita trabalho importante, um resgate de parte da história brasileira. Silvana Melo, vocês têm mais a minha admiração do que a BL. A minha também, Silvana, concordo contigo, querida. Muito bom. A Simone Vicente diz o seguinte: sim, Rodrigo Braga tem o projeto Quarta Autoral maravilhoso, produzido por Cida Lobo e Edinho Oliveira, toda última quarta-feira do mês. Isso é Na Estação do programação Cordel. lá da Estação do estação, Cordel. né? Muito bom. Também aqui a Franci diz: agora lembrei de Antônio Francisco, de Mossoró. É, exatamente. É um expoente do cordel norte-grandense e do país, né? O cordel é brasileiro. Marcelo Alencar, maravilhoso, diz ele. Literatura de cordel é um patrimônio nacional de valor inestimável. Verdade. E o André Silva aqui falando, encantado com a entrevista. Eu também, André. E aí, Nando, por favor, se você puder, pode recitar aí. Você tem, acho que mais um poema que você queria, mais um Eu cordel. vou recitar aqui três assim sobre o xadrez de Bolsonaro e depois veja o senhor da Revolução. Tá Dá? ótimo. Por favor. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. No xadrez da nossa história, Bolsonaro fez seu ninho, com um discurso de vitória foi traçando seu caminho, mas a farsa revelada mostra a trama envenenada que se perde em redemoinho. 7 réus em companhia compartilha seu projeto, querem fugir da folia, mas vivem no mesmo teto. A prova bem resguardada vem mostrar toda a cilada de seu esquema secreto.
Aí vai falando mais um pouco, mas eu vou priorizar aqui, ler o da Senhor da Revolução, que eu acho que um programa como esse, que abre espaço para falar dessas transformações, né? Senhor da Revolução, vem soprar na minha mente, Max Farol do Saber, conduz meu passo à frente, nesta ordem tão sombria, que se esvai dia após dia, floresce o punho surgente. Avançamos passo a passo, com a foice e o coração, tocaremos a matéria com o fogo da razão. Capital, vil cativeiro, apodrece no lixeiro, sob a pá da insurreição. Esse sistema indecente só sabe nos explorar, se agita com suas garras para de novo nos sangrar. Ó burguesia maldita, tão vaidosa e parasita, teu império vai tombar. Um dia essa mesa virá dos escombros. Opa, me perdi. Dos escombros vai nascer um poder que não oprime, que é onde habite o bem viver. O povo ergue a bandeira, grita forte na trincheira, com luta vamos vencer. Capital, saia da frente, teu reinado vai embora. A riqueza é do que sua, não de quem só nos explora. Foge a mão da avareza, é do povo a fortaleza, sim chegou a nossa hora. A riqueza é trabalhada com suor e sacrifício, mas o povo ainda sofre desse sistema, sob o peso do suplício, desse sistema opressor, se colhe mais rancor e a maldade ganha ofício. A guerra é ferro e punhal. Contra quem põe pão na mesa, o império lança seus dentes, nos afunda na tristeza. Operário mutilado, vê seu corpo esmagado num abismo sem defesa. Vamos virar esse jogo, trilhar um novo caminho, erguer um novo horizonte, fora do redemoinho, que desabem velhos muros, floresçam tempos mais puros e o povo ache seu ninho. Ser neutro? Não serei, não. Seria traição fria, ver o mundo em desespero e calar na covardia. Tenho lado e tomo parte, com o povo sou baluarte contra essa cruel tirania. Vem logo, revolução, com bandeiras socialistas, derruba a desigualdade, apaga as dores previstas, planta um mundo mais fecundo, sem a guerra, sem o fundo do abismo em nossas vistas. É isso aí, gente. É a poesia dando um suporte para as nossas lutas, né? Para os nossos encantamentos, para as nossas transformações. Valeu! Obrigado aí, Maravilhoso! Nando, muito obrigada. Aliás, eu queria te perguntar se esse está no seu livro, esse que você acabou de recitar da Revolução, ele está aqui ou não? Não. Esse eu fiz para um evento. Ah, se você puder Eu mando enviar, me eu envia, por mando. favor. Eu vou colocar aqui, porque assim a gente tem que ler. Isso vai estar dentro da nossa dinâmica aqui de pensarmos a Revolução e podemos entoar os versos da Revolução a partir desse poema incrível seu. Te agradeço muito mesmo, assim, agradeço por vir aqui, muito generosamente disponibilizar, falar conosco, falar do teu trabalho. Recitar os cordéis todos, os dois cordéis, né, que você recitou. E é isso, assim, sucesso mesmo no seu trabalho. Muito bom te conhecer, muito prazer em te conhecer. Que bom. É um prazer enorme meu também. Que estamos aqui do mesmo lado da trincheira. Então é isso, te agradeço. Agradecer a Simone, né, que fez essa ponte também. E muito obrigada. E quando vocês tiverem eventos, esse grande evento que você disse que vai acontecer agora em março, né? Já tem aí março, no Recife, aqui o Congresso, eu falo, divulgamos. Avisa para a gente poder divulgar aqui, trazendo cultura brasileira, você voltar aqui, falarmos mais também. E é isso, pessoal. É isso. Obrigada mais uma vez, Nando. Muitíssimo obrigada. Valeu, um abração e obrigado te conhecer por tudo. pessoalmente. Vem aqui na Estação do Cordel. Pode vir. Natal. Valeu, um abração. Tchau, tchau, Nando. Até a próxima. Obrigada.